Olá a todas e todos, sejam bem-vindos. Essa aula é para dar continuidade a esse pool de aulas que a gente vem trabalhando no sentido de abordar, né, alguns positivistas que não se identificam completamente com o positivismo lógico formalista, e também e especialmente para analisar os autores principais do chamado pós-positivismo, que não custa lembrar que são ideários ecléticos, embora eles se sigam de alguma forma, e por isso a gente avalia autor por autor, né? Ideário por ideário. Lembrando que estas aulas, elas têm o condão de auxiliar didaticamente na área da filosofia do direito, e elas estão apoiadas na disciplina de filosofia do direito da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, né? Espero que que esta aula possa ser um instrumento didático e de melhoria de aprendizagem, ou pelo menos uma rota de aprendizagem para vocês. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre Robert Alexy, muito importante, né, no cenário contemporâneo. É um pós-positivista que tem uma preocupação muito grande com os estados e os posicionamentos autoritários, e também se preocupa bastante com as questões democráticas, e ele realmente é importante no nosso cenário. Vou compartilhar com vocês aqui alguns slides, apenas para nos referenciarmos, né? Então, Robert Alexy, ou Alexy, como alguns falam, ele nasceu em 45, ele segue vivo, ainda produtivo, nasceu na Alemanha, e a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente tem, deixa eu só localizar aqui, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, então, retornando, é que seria muito interessante se vocês pudessem assistir a palestra que ele proferiu, né, pessoalmente, no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Essa palestra é realmente maravilhosa, vale a pena ouvi-la. É uma boa referência para compreender a teoria, especialmente a teoria dos direitos fundamentais, né, de Alex, e nada como ouvi-lo, né, pessoalmente. Muito, muito interessante essa palestra, e mais interessante ainda, eu sugiro que vocês acham rapidamente na internet essas duas palestras. Então, a primeira é no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, e a segunda é na 7ª edição do Congresso da Associação de Direito Público do Mercosul. Então, 7ª edição do Congresso da Associação de Direito Público do Mercosul. Ela se desenvolveu através da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da UNL. Muito interessante essa palestra também. Então, aqueles que quiserem iniciar seus estudos de Alex, ou dar seguimento a ele, eu sugiro, ouçam essas duas palestras, e a partir daí vocês organizam os seus estudos, talvez de uma forma mais eficaz, que realmente vale a pena, né? Então, voltando aqui para os nossos slides, né, que são, como eu sempre digo, apenas uma referência também de estudos, né? Eles não têm o condão de abarcarem
as teorias, os preceitos das teorias examinadas de forma aprofundada, mas tem a missão de, pelo menos, construir, né, de sugerir a vocês um caminho e mostrar, né, as bases fundamentais das teorias. Então, Robert Alex, ele trabalhou a teoria dos princípios, a teoria da argumentação jurídica e a teoria dos direitos fundamentais. Elas estão imbricadas entre si e elas são muito importantes na contemporaneidade. Ele teve uma inspiração, eu diria, um pouco eclética, né? Mas ele é um pós-positivista, e como todo pós-positivista, a intenção dele é reunir, né, justificar como o direito e a moral e a política seguem juntos, como são, vamos dizer assim, reflexo e refletor, né? Reflexo o direito, refletor a moral e a política, e a partir daí como vislumbrar os preceitos que são vinculantes no Estado democrático de direito, né? Então, trabalhar também a correlação Estado democrático de direito e democracia, né? Tudo isso está na base do pensamento de Alexis. Ele tem uma linha liberal, né? E uma linha analítica. Essa é a linha que ele escolhe para o seu processo reflexivo, né? Então, ele trabalha a argumentação jurídica, mas como uma forma especial da razão prática, de todas as razões práticas da humanidade. Ele vai identificar o direito como vamos dizer, uma maneira especial de manifestação da razão prática, e que vai se consolidar de uma forma argumentativa, interpretativa, né? Então, como eu disse, ele tem uma preocupação com os abusos de poder e com os autoritarismos estatais, né? Daí ele tenta colocar o direito, alinhando o direito com a ideia de pretensão de correção, como uma pretensão de justiça. Nós vamos falar disso mais detalhadamente já, né? E com isso ele vai desenvolver teorias para mostrar que o direito está vinculado à moral, e não pode ser compreendido sob os preceitos positivistas que entendem que há uma separação entre direito e moral, ou pelo menos propõem essa separação para efeito metodológico, né? Ele diz que dessa maneira ele é outro a dizer e a engrossar a voz de que isso é uma grande falácia, e que essa falácia nos levou a consequências muito difíceis, muito nefastas, porque também a discricionariedade, principalmente judiciária, ela precisava se justificar com uma base que era uma base muito simples, a base do dedutivismo, a base da lógica formal e nada para além disso. Então, uma justificativa eminentemente formal que admitia vários tipos de interpretação, muitas vezes autoritárias, subjetivas, digamos assim. Então, todo esse movimento do pós-positivismo tenta reconstruir os caminhos do direito, da compreensão do direito, através da hermenêutica. Então, a hermenêutica está no centro do trabalho do Alex, né? E não só dele, mas dele principalmente. E, ao fazer isso, né, demonstrar que existe objetividade
nos princípios de natureza moral, e que, portanto, a natureza moral e a natureza política fazem parte da essência do direito, da natureza do direito, e não podem ser separados deles apenas para efeito de estudo. Muito bem. É a partir daí que ele vai construir as suas teorias, né, interpretativas, com base, então, num caráter prático, né, a razão prática, institucional, então continua olhando para o direito como direito estatal, aquele direito institucionalizado, né, pelos operadores, criadores, operadores e, como diria Hart, oficiais do direito, né? Uma interpretação também de caráter normativo, mas que age no processo de maneira a construir e reconstruir continuamente o direito. Isso é muito interessante em Alex, né? Então, a cada momento interpretativo, ele entende que o direito vai se aperfeiçoando, né? Então, isso é uma contribuição de destaque, né, que a gente pode dizer que é das mais importantes, né? Ele se inspirou no próprio Kelsen, no positivismo lógico de Kelsen, em Radbruch, e principalmente na teoria da argumentação, que é uma teoria multidisciplinar, né? Então, ele vai buscar aí, vai nessas fontes, elementos para construir a sua teoria dos princípios. A sua obra mais conhecida é a teoria da argumentação jurídica, teoria da argumentação jurídica, teoria do discurso racional como teoria da justificação jurídica, tá? A gente encontra facilmente essa obra, né? Então, vamos entrar um pouquinho mais em alguns detalhes. Então, vou parar de compartilhar aqui com vocês, voltar aqui para a tela de vocês, para a minha tela também, isso. E para a gente poder detalhar um pouco tudo isso, né? Então, como eu disse, a preocupação dele era com os autoritarismos, com os abusos de poder, especialmente advindos dos poderes estatais, né? E ele alinha a concepção de direito numa ideia de pretensão de correção, né? Essa pretensão de correção é uma pretensão de justiça, né? E com isso ele tenta reaproximar o direito da moral, né? Ele entende como qualquer pós-positivista que a validade do direito ela é procedimental, né? E é por isso que a hermenêutica está no centro das teorias dele. O que quer dizer isso, né? Um direito procedimental, né? Quer dizer que, quando a gente pensa o que é o procedimento, o que é procedimental, né, o próprio dicionário nos explica que é o método, o modo através do qual aquela coisa ou aquele fenômeno é desenvolvido, né, então, ou é criado. Então, é criado seguindo determinados procedimentos, um modo próprio de fazer. Então, né, ele ainda mantém, né, essa visão de que a validade do direito é procedimental, né, ela deve estar de acordo com esse modo de ser, né, esse modo de fazer direito. O ponto fulcral, digamos assim, da sua teoria, ou de toda a reflexão, né, que ele vai fazer, é exatamente a defesa, o entendimento de que há uma essência conceitual entre o direito e a moral. Quem diz isso é o Eduardo Bittar e o Guilherme de Assis Almeida, no livro deles, Filosofia do Direito, né? Então, ele defende que há uma essência
conceitual entre o direito e a moral, e, portanto, ela não pode ser desprezada. E isso por quê? Porque é uma essência conceitual, justamente porque o direito tem como essência também, né, a pretensão de ser justo, né? Então, ao mesmo tempo que o direito pretende ser justo, ele também se dá numa forma comunicativa. E, portanto, há termos, né, que vão exigir, há termos que já induzem a concretização da mensagem que se quer comunicar. E há outros que são mais vagos, que não levam diretamente a essa performance, né? Então, por exemplo, eu prometo. Eu prometo tem que ser falado, comunicado de forma direta e através da fala, porque se eu não disser eu prometo, não há como se concluir que eu prometi alguma coisa, não há base para isso. Então, existem certas facetas da comunicação que precisam ser comunicadas de maneira direta e verbal, aquilo que Austin chamava de atos performativos. Alex entende que a pretensão de justiça no discurso jurídico, ela é uma comunicação direta, ela está presente em todas as comunicações do direito de maneira bastante visível na visão dele, né? Então, quando ele diz que há uma pretensão de correção no discurso jurídico, né, ele está, em primeiro lugar, ele está destacando o direito na razão prática como uma razão especial, né? E ela é especial justamente porque ela se pretende moralmente correta. Então, ela tem essa pretensão de correção, de ser correta. Portanto, ela tem uma pretensão de justiça, né? Porque é com essa expectativa que o direito lida, ou é dessa expectativa de justiça que o direito emerge. Então, ele vai procedimentalizar, digamos assim, ao seu modo, de uma forma especial, esta pretensão de justiça, essa pretensão de correção, de apresentar-se como moralmente correto. Vejam, não necessariamente ele deva ser totalmente moral. Na prática, na realidade, isso não necessariamente acontece, mas o direito se apresenta como uma pretensão de correção. E, portanto, como ele é uma pretensão, ele precisa ser aprimorado constantemente, continuamente, na busca da concretização dessa pretensão. Ou seja, o direito tem na sua essência, vamos dizer, a pretensão de concretizar a justiça. Então, ele precisa buscar caminhos de cada vez mais aperfeiçoados, equações melhores para a concretização da justiça, né? Claro que nós estamos falando aqui da justiça em termos sociais, né? Então, assim, Alex entende, ele parte do pressuposto de Dworkin, ele concorda com ele, que o direito é um sistema, apesar de ser um sistema de regras e, portanto, regras e princípios, não só regras. Regras e princípios, portanto, um sistema organizado, ele envolve operações muito complexas e que não são simplórias. Então, ele precisa também de análises mais complexas, ou pelo menos análises que sejam cuja justificativa seja exigida de uma maneira mais complexa.
uma justificativa mais aprofundada, mais, digamos assim, holística, né? Não apenas a justificativa que vem da subsunção, né? Então, a partir dessa visão, ele vai desenvolver a sua teoria dos princípios, porque os princípios, eles têm um papel fundamental. Eles são a essência do direito, e se Dworkin disse isso de uma forma muito apropriada, Alex concorda e vai então desenvolver uma teoria para falar só sobre os princípios, porque eles são magnânimos e eles são, vamos dizer, a viga mestra do direito. Então, se as regras jurídicas, elas podem ser caracterizadas e organizadas pela dimensão da validade, ou seja, ou ela é válida ou ela não é válida, os princípios já se colocam numa outra dimensão, uma dimensão maior, uma dimensão mais uma dimensão da correção, da pretensão de correção mesmo do direito, né? São eles que vão maximizar a possibilidade de que o sentido do direito seja a concretização da justiça, né? Então, assim, as regras jurídicas, elas são mandamentos mais definitivos, né? Elas são mais disposições mais diretas, mais objetivas, né, em relação aos casos que elas regulam. Os princípios, eles já são, e eu gosto muito dessa definição de princípios que Alex traz, que é assim, ele entende os princípios como mandamentos de maximização do sentido jurídico, né? Então, eles não são mandamentos definitivos, né, ou tão objetivos, mas eles são os mandamentos que dão a base para a maximização da concretização da justiça, né? E por que eles fazem isso? Porque eles atuam de uma forma a colocar na ação jurídica uma dimensão de peso, quer dizer, eles são valor. Então, o direito é composto pelo valor, essencialmente por valor moral, valor político, e esses valores, eles colocam na ação jurídica a dimensão do peso, né? Então, a avaliação da justiça, ou a administração da justiça, ela deve ser feita considerando os princípios como a chave mestra e entendendo os princípios como mandamentos de maximização dos direitos, né? Então, isso é muito importante. Então, os princípios, eles não só são positivados no ordenamento jurídico, às vezes de forma expressa, às vezes de forma implícita, como eles são os valores, né, que vão ancorar o direito, digamos assim, né? Agora, eles também, né, eles, como valores, eles trazem consigo os seus conflitos, né, os seus conflitos, as suas contradições, as suas controvérsias, né, que Dworkin trabalhou de uma forma bem focada, né? Mas é por causa dessas contradições internas, então, que os princípios, eles são relativos, eles não são impositivos de forma absoluta. Eles não são absolutos, eles são relativos, mas eles são fundamentais, eles são fundamento. Então, eles não podem ser desprezados. Eles são relativos porque eles vão ser analisados, a importância, o peso deles, na visão de Alex,
deve ser dado à luz da análise do caso concreto, né? Então, une-se, né, essa dimensão do mandamento de maximização do sentido jurídico com a análise do caso concreto, né? Então, vai se interpretar o princípio à luz do caso concreto. Isso vai ser feito através da ponderação, do sopesamento, né? Então, os princípios não podem, na visão de Alex, estarem estruturados ou submetidos a uma ordenação hierarquicamente rígida, porque se no cômputo geral ou na dimensão geral eles têm uma hierarquia, no diagnóstico, na concretização, na maximização do sentido jurídico que eles vão oferecer, eles não necessariamente manterão essa hierarquia, né? Então, eles terão, por isso que eles não podem estar presos a uma hierarquia rígida, né? Uma hierarquia branda é o que defende o Alex, que é para essa ponderação, esse sopesamento poder ser feito de uma forma mais adequada ao que se requer no caso concreto, né? Então, eles seriam, nesse aspecto, organizados de uma forma mais justa. Daí a necessidade de uma hierarquia branda, né? Mas isso foi bastante criticado, né? Como sendo uma premissa muito aberta, muito, vamos dizer, contraditória em si mesma. Então, Alex se debruçou sobre as críticas e, para justificar o que ele estava defendendo, ele continuou mantendo a defesa do entendimento de que os princípios devem ser organizados numa hierarquia mais branda, né? Porque o sopesamento vai dar a eles a devida ponderação, né? O devido status conforme uma ponderação. Então, ele se dedicou, ele foi buscar na matemática equações que pudessem demonstrar a validade desse pensamento, a razoabilidade desse pensamento e a coerência desse pensamento no que diz respeito à maximização da pretensão de correção, da pretensão de justiça que é inerente ao direito, né? E então ele traz uma equação, eu vou trabalhar com vocês a equação principal, né? Depois vocês podem se aprofundar nisso, mas essa compreensão matemática da ponderação, ela vai dizer que o grau de ponderação, ou o grau de satisfação de um princípio, né? Quer dizer, como é que quanto daquele princípio deve ser concretizado, satisfeito naquela situação. Então, que o grau de ponderação de um princípio ele deve ser proporcional à intervenção no outro princípio, certo? Então, o grau de ponderação ou de satisfação de um princípio deve ser proporcional à intervenção no outro princípio. Vamos pensar aqui num exemplo, o direito de propriedade como um princípio constitucional, um direito constitucional, e o princípio do mínimo existencial. Em determinado caso concreto, né, quando você pega, por exemplo, uma ocupação de terras, uma ocupação de propriedade que não estava cumprindo a sua função social e diante do mínimo existencial, é reconhecidamente possível que a ocupação tenha também uma base constitucional, não que a Constituição defenda ocupações, não é isso, mas é que
os princípios não estão concretizados a ponto de não termos mais essa necessidade, infelizmente. Então, diante de um fato concreto dessa natureza, o princípio do mínimo existencial e o princípio, né, em contraponto ao direito de propriedade, e somado ao princípio da função social da propriedade, como é que a gente pondera esses princípios, né? A gente pondera de forma a satisfazer o núcleo de cada um desses princípios proporcionalmente na intervenção do outro. Então, o princípio do mínimo existencial, ele prepondera sobre a propriedade, porém, ele não extermina o direito de propriedade. Então, há uma proporcionalidade que vai ser ponderada nesse caso. Fosse eu a juíza de uma situação dessas, eu agregaria vários outros princípios que justificam a dignidade humana, e que é também um princípio extremamente essencial no Estado Democrático de Direito, e garantiria a execução do mínimo existencial para aqueles ou aquelas famílias ou aqueles ocupantes de uma propriedade que não estava cumprindo sua função social. E teria justificativas amplas, inclusive profundas, mais complexas, para justificar essa decisão. Mas isso, em momento algum, eu diria, a propriedade está anulada, não existe mais. Não, o princípio da função social da propriedade, ele é importantíssimo, mas ele não anula, ele não é feito para anular a propriedade. Porém, no caso, para mim, o princípio do mínimo existencial preponderaria, somado à questão do princípio da função social, né? Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco melhor a equação matemática da ponderação, que diz: o grau de ponderação ou de satisfação de um princípio deve ser proporcional à intervenção no outro princípio. Bom, então, ele nos diz que a gente deve entender a interpretação como sendo um processo contínuo de aperfeiçoamento do direito, ou seja, de aperfeiçoamento dessa pretensão de correção, essa pretensão de justiça, que é uma pretensão no âmbito da moral, né? E ele vai dizer, então, que, isso palavras dele mesmo, que só me permitam localizar aqui para poder ler para vocês, ele vai dizer que, achei, cada interpretação modifica o direito e é, com isso, um aperfeiçoamento do direito em sentido amplo. Então, as interpretações individuais devem sempre seguir esse caminho, serem norteadas por uma interpretação que é uma interpretação de aperfeiçoamento do direito, né? Então, isso deve-se ter em mente sempre isso, e não apenas a interpretação como subsunção no caso concreto. Eu assisti a uma palestra, agora não vou lembrar quem foi que disse isso. Foi o professor Ricardo, da PUC. Ele dizia como ele se decepcionou ao estudar mais aprofundadamente a teoria positivista de Hans Kelsen, e como ele se decepcionou ao chegar no último capítulo, que é justamente o capítulo que Kelsen agrega a sua teoria pura do direito, já no início, acho que no ano 62, 60 ou 61, acho.
ele agrega esse capítulo por causa das críticas que a teoria vinha sofrendo, e o capítulo sobre a interpretação jurídica é assim, ele diminui a interpretação jurídica ao ponto de deixar, por exemplo, a ciência do direito como uma mera indicadora de possibilidades, né? E aí o professor Ricardo dizia, foi uma decepção tão grande, e a gente olha para a realidade do direito e para a expectativa sobre o direito, e realmente, quem é que diz assim, olha, como estudioso do direito, como aplicador do direito, mas especialmente como estudioso do direito, quem é que diz assim, olha, a interpretação sugere este caminho, aquele outro caminho, aquele outro caminho. Ponto. Mas qual que... Não, eu não sugiro nada. Não, isso realmente não existe. Então, a interpretação ela deve ser vista de uma forma muito mais coerente, por isso ela tem que ser muito mais ampla, ela tem que levar em consideração a complexidade do sistema do direito, e também a complexidade da sua face sistemática, né, da sua face enquanto ordenamento, enquanto sistema de normas, né? Bom, então, continuando a falar sobre a interpretação, Alex ele vai trazer algumas propostas, que são métodos interpretativos, que nós não temos aqui um tempo para aprofundamento, mas que eu vou, de alguma forma, apenas citar para que vocês tenham isso, tenham conhecimento, pelo menos um conhecimento primário, né, desses métodos de interpretação. E a gente pode dizer com muita tranquilidade que todo o trabalho do Alex, ele realmente fortalece a procura por critérios objetivos, né, e por critérios racionais que nos permitam um diagnóstico jurídico e a tomada de decisões, os julgamentos, né, o mais próximos possíveis daquilo dessa pretensão de correção à justiça, né. Claro que quando a gente vai para as abordagens e propostas da jusfilosofia crítica, nós vamos sair um pouco desse sistema do direito visto só como um ordenamento, né? Então, na minha concepção, a gente amplia bem mais a possibilidade de concretização dessa pretensão de justiça, mas sem dúvida foi um grande avanço, já especialmente para a defesa das bases do Estado democrático de direito e da democracia, né? O professor Pedro Serrano, por exemplo, ele diz que tudo isso é importante, mas não há como se desconsiderar que o Estado contemporâneo é um estado de exceção e o Poder Judiciário também faz, através das suas decisões, uma justiça, né, bem entre aspas, de exceção. Então, isso são fenômenos importantes a serem analisados também, né? Então, estas teorias do Orkin, Alex, são significativas, assim como alguns outros lá de trás na história, mas a gente precisa olhar a realidade tirando várias cortinas que acobertam, por exemplo, os processos que levam à dimensão da exceção, né? Isso aí é um grande problema, né? Dou razão ao professor Pedro Serrano e não só a ele, né, mas a todos que trabalham com essa questão. Bom,
O Alex, ele vai também demonstrar que a positivação dos direitos fundamentais é o grande vínculo moral, jurídico e moral e político às autoridades do Estado. Então, por isso ele desenvolve uma teoria dos direitos fundamentais, né? Porque ele entende que a institucionalização dos direitos fundamentais, ela é mais do que a normatização de um direito, ela é a vinculação do sistema jurídico diante da moral, é a abertura do sistema diante da moral. E isso ele entende que é muito razoável, né, e que é importantíssimo, por isso que deve ser levado em consideração pelos meios racionais, pela racionalidade jurídica. Então, os direitos fundamentais como o vínculo necessário para a ação do Estado, digamos assim, né? Eu vou ler para vocês, peço licença, então, para ler a vocês um trechinho do livro, não sei se eu consigo demonstrar aqui, do Eduardo Bittar e do Guilherme de Assis Almeida, curso de Filosofia do Direito. Eu estou aqui, eu tenho na mão a 14ª edição, mas já está na 16ª, salvo engano, é da editora Atlas, né? Eu vou ler um trecho que vai nos ajudar a entender muito mais detalhadamente o que seria essa ponderação, né? Digamos assim, como é que essa ponderação ela vai, como é que Alex propõe essa ponderação de forma concreta, tá? Então, me permitam essa leitura, ela é um pouquinho ampla, mas ela é muito completa e está muito bem organizada. Então, vamos lá. No campo da aplicação do direito, especialmente considerando a colisão constitucional de direitos fundamentais, registra-se enorme avanço teórico trazido pelo pensamento de Robert Alex para o debate sobre a racionalidade do direito, e isso em função de uma série de premissas internas da sua reflexão. E isso porque irá, estreitar a correlação e a codependência entre direitos fundamentais e democracia. Como eu falei, os direitos fundamentais, uma vez institucionalizados, eles colocam visivelmente o vínculo moral e político para as autoridades estatais. 2, sustentar o conceito de direitos fundamentais como direitos humanos positivados. 3, reconhecer que os direitos fundamentais dentro de um mesmo texto constitucional positivo colidem entre si, o que é natural, as controvérsias. 4, compreender que as colisões de direitos fundamentais são colisões de princípios, relativizando o valor de regra jurídica das normas de direitos fundamentais. Ponto polêmico em face da posição, por exemplo, de Habermas, mas é o que ele coloca, para poder invocar a ponderação como específico procedimento de solução de colisões de direitos fundamentais. 5, conceituar a ponderação e colocá-la em disputa no quadro da tradição da subsunção racional clássica, que organizou a forma pela qual o raciocínio jurídico foi descrito pela tradição positivista. 6, afirmar que a ponderação é apenas parte do princípio da proporcionalidade. A ponderação é apenas parte do princípio da proporcionalidade, que se subdivide em princípio da adequação, da necessidade e princípio da proporcionalidade em sentido estrito. 7, afirmar que o peso é o que importa considerar quando se está diante do processo de sopesamento, o que garante que os princípios continuarão válidos,
mesmo após o seu uso no processo de aplicação do direito. Oitavo, descrever a lei da ponderação no exercício da razão prática do direito. E, a partir de todos esses passos, considerando o arcabouço teórico, constitucional e lógico-analítico aí pressuposto, irá buscar a manutenção do Estado democrático de direito por meio da razão de decidir, que se ofereça a maior clareza possível aos cidadãos do exercício fundamentado e racional do direito em seu processo de aplicação concreta, evitando-se com isso o arbítrio, a irracionalidade e o voluntarismo, substituindo-os pelo cultivo do sopesamento. Então, todos esses passos demonstram que, apesar das dificuldades de se lidar com alguns casos, né, os casos mais difíceis, é possível chegar a uma racionalidade das etapas de construção do raciocínio jurídico e, com isso, qualificar ainda mais a busca por critérios racionais para avaliação e julgamento com justiça nos casos concretos. Por isso, o sopesamento, afinal, aparece como a arte de raciocinar e traz contribuições que a clássica compreensão positivista lógico-substantiva do direito não era capaz de comportar, certo? E, como métodos interpretativos, ainda, né, lançando mão do Bitar, né, Alex vai propor o seguinte, que os métodos interpretativos, né, eles são classificados em linguísticos, esses linguísticos são subdivididos em interpretações semânticas, interpretações sintáticas, eles são genéticos, subdivididos em semânticos subjetivos e teleológicos subjetivos. Eles são sistemáticos e esses se subdividem em asseguradores e contextuais e também sistemáticos conceituais e ainda os sistemáticos de princípio e os jurídicos especiais, os prejudiciais, os históricos, os comparativos. E também eles são caracterizados como práticos gerais, que são subdivididos em teleológicos e deontológicos, ou seja, a gente tem toda essa gama interpretativa para poder fazer o ponderamento, né, para poder fazer o sopesamento do direito, levando em consideração, aqui estou compartilhando novamente a nossa tela, levando em consideração a pretensão de correção, então, do direito, né? Então, só vou lembrar, né, as palavras do próprio Alex. Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Aqui já há um entendimento de que o que é possível não pode ser determinado por uma única autoridade ou apenas pelo Estado. Já há uma compreensão de que o possível deve ser estabelecido com a participação direta da sociedade na elaboração das políticas públicas, na elaboração, por exemplo, da lei orçamentária. Então, essas possibilidades jurídicas e fáticas, elas têm que ser trabalhadas a partir da expectativa social. Claro, isso nós estamos num processo de busca de instrumentos e possibilidades de uma participação direta mais eficaz, mais constante, né, no Estado, na democracia.
Não chegamos nisso ainda, mas isso é uma pauta eminentemente contemporânea, extremamente importante, que vai qualificar também teorias que, como a do Alex, colocam os princípios como o eixo fundante, né, e de validade de significado do direito. Lembrar também que, como disse Alex, cada interpretação modifica o direito e é com isso um aperfeiçoamento do direito no sentido amplo. Então, nós estamos diante de uma proposta de racionalidade jurídica complexa, que leva em consideração a complexidade do fenômeno, né? Repito, Alex ainda está analisando mais focadamente o sistema jurídico, o sistema posto pelo Estado, o direito oficial. Mas essa teoria, ela é uma teoria que nos ajuda a amplificar a nossa forma de compreender e de aplicar o direito. Então, nós temos que levar em consideração que a racionalidade jurídica contemporânea, ela não é apenas o processo de subsunção, o processo dedutivo, perdão. Não é só um processo lógico-dedutivo. Ela é uma razão prática, ela emerge da razão prática, ela é um tipo especial de razão prática, ela é que se soma ao sopesamento, que se soma à proporcionalidade e que se soma à ponderação. Isso na visão de Alex. Se a gente for trabalhar alguns outros autores que partem de algumas premissas, que são premissas mais sociais ainda do direito, essa racionalidade jurídica é mais ampliada ainda, mas a gente não pode deixar de considerar que essa proposta é realmente um grande avanço, né? Então, para finalizar, né, vou voltar aqui com vocês, para finalizar, eu vou só trazer uma dimensão de bases do chamado pós-positivismo, só para a gente não perder de vista isso, né? Então, que bases são essas, né? Que fundamentam todas essas formas de ver, né? Dos ideários pós-positivistas. Só um minutinho, vou localizar aqui. Um pouquinho de paciência, eu já localizo. Isso. Então, vou compartilhar com vocês aqui um pequeno pool de slides que vai nos ajudar a fechar essa nossa abordagem, né, entendendo quais são um pouco as bases desse pós-positivismo, só para rememorar, né. Então, há uma preocupação muito grande com a questão da efetividade do direito, né, não apenas com a efetividade formal, mas com a efetividade entendida na possibilidade, entendida como a possibilidade da concretização da expectativa de justiça, da expectativa social de justiça, né? Então, a gente traz do positivismo as bases que vão ser superadas no pós-positivismo, em vários aspectos, através de uma visão que é uma visão principiológica, né? Como diz o nosso
o nosso slide, né? O que significa isso? Significa dizer que os princípios, eles são um valor fundamental no direito, eles são um fim, né? Eles têm uma função, inclusive, teleológica, né? Eles são a intencionalidade do direito, como diria Dworkin. Isso, trazendo isso para a análise de um Estado constitucional, que é o Estado contemporâneo, né, embora a gente não consiga definir o Estado contemporâneo, que está em crise, nós estamos em crise de paradigmas, nós estamos buscando caminhos, né, para a superação dessas crises democráticas, né, quer dizer, nesse processo dialético aí da construção democrática, nós temos ainda muito caminho, né, para percorrer. Mas a gente, quando olha para o Estado contemporâneo, a gente identifica o Estado democrático de direito, o Estado constitucional, ainda como maioria, né, nos estados. Não vamos desprezar que nós temos, infelizmente, uma gama muito grande de estados totalitários no planeta, né, mas o Estado democrático de direito ainda supera, pelo menos as últimas pesquisas que eu pude ver ainda mostravam que há uma superação. O Estado democrático de direito prevalece sobre os estados totalitários. No Estado constitucional, né, o que prevalece, e isso é característica dos entendimentos pós-positivistas, né, e também do entendimento crítico, o que prevalece é a centralidade do princípio da dignidade da pessoa humana e a centralidade dos direitos fundamentais, mas não o direito fundamental como o teor de uma norma positivada. Não, o direito fundamental como a ideia de justiça, né, o valor da justiça. E por isso, tudo isso tem que estar compromissado com o mínimo existencial, né? Então, isso é fundamental. Portanto, o que se trabalha, né, nessa dimensão contemporânea é a necessidade de uma reciclagem constante do senso de justiça. O senso de justiça, ele não é absoluto, mas ele ele pode ser concretizado, né? Então, mas há uma necessidade de uma reciclagem constante desse senso de justiça. Daí, a racionalidade jurídica dever acompanhar de uma forma mais interativa a realidade social, né? Não apenas acompanhar à distância ou acompanhar de uma forma meramente, como eu diria, contemplativa, mas de uma forma integrada, né? Interativa com a realidade social. A investigação necessariamente tem que ser multidisciplinar, e isso está cada vez mais claro, né? E o questionamento das falhas do ordenamento, ele precisa se dar abarcando também a complexidade do ordenamento, e não apenas uma, o entendimento da lacuna como uma ficção, né, como foi proposto por Kelsen. A lacuna dos ordenamentos não é ficção. Ela pode até se resolver com normas internas do próprio sistema, mas ela não é uma ficção. E se a gente entende que o direito é um fenômeno complexo, a lacuna não é simplesmente um buraquinho, né, no sistema, ela espraia consequências dentro do sistema, portanto, ela precisa ser vista de forma, através de uma interpretação complexa. As bases pós-positivistas, então, elas trazem a necessidade da ponderação, a necessidade da ponderação para resolver situações
bem como o embasamento nos conceitos do mínimo existencial e da fundamentalidade material dos direitos, né? Isso é importante. Claro que com toda esta nova racionalidade, digamos assim, o poder judiciário ele passa a ter um papel mais ativo. Atenção, nós temos que tomar um certo cuidado com isso, né? Porque o protagonismo judicial ele tem que estar, ele necessariamente está vinculado aos preceitos basilares do direito. Portanto, os princípios vinculam o papel ativo do poder judiciário. Então, se por um lado há um protagonismo maior do judiciário para garantir a maximização da concretude dos princípios, né? Por exemplo, dos princípios constitucionais. Se por um lado esse protagonismo é absolutamente importante em determinados casos para garantir a concretização da Constituição Federal, por outro, há que se tomar atenção, porque esse protagonismo ele tem que estar justificado dentro da principiologia, ou seja, ele não pode, a pretexto de ser um ativismo judicial, entrar no cenário, por exemplo, do lawfare. Isso é muito antijurídico, antidireito, antiético e vai contra os princípios que são a base de sustentação do direito, certo? Então, aqui cabe uma reflexão sempre contínua sobre essa questão. Bom, eu também deixo para vocês a sugestão de, assim como eu deixei a sugestão de que vocês procurem as palestras do Robert Alex no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e também no Congresso do Mercosul, eu sugiro a vocês que procurem uma palestra do professor Daniel Sarmento, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é um constitucionalista, ele é muito bom, muito bom. E essa palestra se chama Eficácia dos Direitos Sociais, né? O professor Sarmento, ele foi procurador da República e ele, hoje em dia, ele atua só com o que a gente chama de judicialização estratégica, né? Mas ele é professor de Direito Constitucional da UERJ. Ele é muito bom. Essa palestra, ela vai, vamos dizer, complementar, digamos assim, deixa eu, então, terminar aqui a minha para de compartilhar com vocês, voltar aqui para a nossa tela. Isso. Para a gente finalizar, né? Então, eu deixo a vocês essa sugestão também da palestra do professor Daniel Sarmento, a eficácia dos direitos sociais. Muito boa essa palestra, e como eu disse, ela vai complementar essa abordagem, não só sobre as propostas do Robert Alex, mas também vai incrementar bastante a visão sobre essa dimensão alargada de entendimento sobre o direito do pós-positivismo. Muito bem, então nós ficamos por aqui. Mais uma vez eu espero ter subsidiado vocês com as referências, pelo menos as referências principais da obra, no caso de hoje, de Robert Alex. Procurem segui-lo, é interessante.
estar sempre atento, né? Principalmente na oportunidade de alguém que está aí e que é superativo, né? Então, muito importante. E eu espero estar com vocês também para trabalhar outras abordagens, né? Tenho aí planos que eu espero que se concretizem de trabalharmos um módulo só sobre a filosofia crítica do direito, que eu acho fundamental. Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos e até uma próxima vez.